Vamos dar então sequência ao livro de Marcos. Então nós estamos hoje iniciando o capítulo 8. Então já aí puderem abrindo aí Marcos capítulo 8. E nessa noite nós vamos ver então do versículo 1 ao versículo 10. O tema aqui desse trecho, dessa noite, vai ser a segunda multiplicação dos pães e peixes. Vamos proceder então à leitura, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou-os aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Vamos orar então nessa noite. Senhor, agradecemos por estarmos aqui agora em torno da Tua Palavra. Que o Senhor esteja abençoando agora que aprendermos aqui nessa noite. Que seja nos dando direção do Espírito para a compreensão desse texto nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, então, aqui, no início do capítulo 8 de Marcos, nós temos, então, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Se os irmãos lembrarem, o William, ele pregou sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes lá no capítulo 6, dos versículos 30 a 42. Naquela ocasião, os discípulos, eles não entenderam aquele milagre. Se a gente voltar um pouquinho aqui, capítulo 6, versículo 52, diz que eles não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Então eles não entenderam a primeira multiplicação de pães e peixes, e agora Jesus ele vai fazer novamente uma outra multiplicação, porém agora em dimensões ainda mais difíceis e de uma proporção ainda maior, nós vamos ver nessa noite. Na última pregação, o pastor ele falou sobre a cura daquele surdo e gago, que ele foi, então, curado. Isso foi o fim do capítulo 7. Se a gente retomar, no fim do capítulo 7, Jesus ele está na região de Decápolis, aqui no final do capítulo 7, que é onde ocorre a cura desse surdo e gago. Então, Jesus ele está então na região de Decápolis, que era do outro lado no mapa, passando o Rio Jordão. Do outro lado nós temos Decápolis, a região das 10 cidades gregas. Então Jesus agora ele se encontra em território pagão e ele vai fazer então essa multiplicação numa região gentílica, fora ali de Israel. Versículo 1 nos diz assim, que naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer.
Então, Jesus, nesse território pagão, na região de Decápolis, ele tem essa multidão, né, reunida, e já fazia 3 dias que essa multidão estava com ele. Então, Jesus fala no versículo 2 que ele tem compaixão dessa multidão. É muito interessante, né? Porque eu lembro na pregação do William que ele enfatizou muito isso, né? Que Jesus se compadecendo da multidão. Ele enfatizou muito isso e eu quero reforçar esse conceito nessa noite, até usando uma aplicação com base nisso. Jesus, então, ele tem compaixão dessa multidão. E sabe o que é o mais interessante que a gente vê? Jesus, ele tem compaixão dessa multidão, mesmo sabendo que a maioria deles não iam crer. Mas mesmo assim, Jesus, ele tem compaixão dessa multidão. Jesus era uma pessoa sensível às necessidades do ser humano, ainda que a maioria ainda o rejeitasse. Então Jesus diz: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. E no versículo 3 fala assim, né, se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. No capítulo 3 de Marcos, é dito ali que várias pessoas dessas multidões que se reuniu em torno de Jesus, elas vinham de vários lugares diferentes. Lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, fala que havia ali uma multidão vinda da Galileia, e aí depois no versículo 8 fala que quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, que é a Decápolis, né, que a gente estava falando agora há pouco, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, que já era Fenícia, né, mais ao norte, foram atrás dele. Então percebe que vinha gente de tudo quanto é lugar ali de volta, né, ali da nação de Israel. Por isso que o versículo 3 fala que alguns deles tinham vindo de longe, provavelmente dessas mesmas regiões listadas aqui no capítulo 3. Então Jesus, ele tem compaixão dessa multidão que estava com fome e que se voltasse para suas casas, porque eles estavam muito longe, provavelmente não ia nem conseguir chegar em casa. É o que Jesus diz, né? Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Agora, no versículo 4, diz o seguinte, né, que os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Então, eles trazem essa pergunta para Jesus, né? De onde que a gente vai conseguir comida suficiente para essas pessoas cuja comida já havia sido toda consumida, porque eles já estavam há 3 dias ali com Jesus. E é muito interessante essa pergunta dos discípulos, né? Que ele fala: onde nesse lugar deserto alguém conseguiria pão para alimentar todas essas pessoas? E é muito interessante porque quando o William prega ali no capítulo 6, eles já viram Jesus multiplicar os pães e peixes. Eles já sabiam do poder de Jesus. Mas essa pergunta ainda revela uma certa descrença, né? Onde que a gente conseguiria pão suficiente? Será que eles não se lembravam, lá no capítulo 6, quando Jesus ele alimentou 5.000 homens? Então eles fazem essa pergunta. Agora, lá no capítulo 6, onde ocorreu a primeira multiplicação dos pães, se a gente voltar lá no versículo 36, né, até uma sugestão que eles fazem para Jesus é o seguinte: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer.
Então, ali no capítulo 6, eles estavam numa região desértica, mas haviam povoados em volta onde poderia ter a capacidade, né, a possibilidade, na verdade, de se comprar pão. Agora aqui não. Na região de Decápolis era uma região completamente deserta. Então, se Jesus não fizesse nada, realmente não tinha o que fazer, né? As pessoas iam passar fome. Não teria como ir em cidades arredores, igual lá no capítulo 6. Então, não havia o que fazer. Então, percebam que a situação aqui já é um pouco mais complexa. Tem essa complexidade em relação ao capítulo 6, de que era uma região realmente desértica. Não tinha povoados e vilas ao redor. Agora, no versículo 5, Jesus pergunta, né? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Só uma nota aqui que eu acho que é interessante, né? Os pães ali daquela época era mais parecido com o que a gente conhece hoje, o pão sírio, né? Que é aquele pão redondinho, como se fosse uma mini pizza. Então ele era um pão fácil de ser partido em pedaços. E aqui eles tinham 7 pães. No versículo 7, fala que também tinha alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. Então fala que tinha alguns peixes pequenos. Nessa região, né, como é muito perto de água, né, então eles pescavam muito. E havia, né, o peixe como um dos alimentos principais da refeição deles. Então eles deixavam o peixe meio que pré-preparado e conseguiam levar esse peixe, às vezes, para viagem. Então, 7 pães, e aqui fala que mais alguns peixes pequenos. Era tudo o que tinha ali. Versículo 8, depois que Jesus ele dá graças, então, no versículo 8 fala que o povo comeu até se fartar. E ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então o povo comeu até se fartar. Jesus, então, ele multiplica esses elementos, né, os 7 pães e alguns peixes. E na segunda parte do versículo 8, fala que eles ajuntaram, né, do que restou, 7 cestos cheios de pedaço. E é interessante que a palavra para esse cesto que eles usaram para recolher o que sobrou, porque é uma palavra diferente do cesto que tem lá no capítulo 6, na primeira multiplicação. Nesse texto aqui, o cesto que a gente tem, ele é um cesto muito grande, né? A palavra grega que nós temos aqui é a palavra espúris. Não sei se os irmãos lembram, lá em Atos, capítulo 9, quando os judeus estão perseguindo Paulo, e ele está em Damasco, eles descem Paulo por um cesto, dentro de um cesto. Então, o cesto que está aqui é o mesmo cesto lá de Atos 9, que é um cesto que cabe uma pessoa. Então, é um cesto realmente muito grande, né? Seria um balaio bem grande. Enquanto que lá no capítulo 6, o cesto que nós temos é a palavra grega kofinos, que ele é parecido com uma jarra. Então, a proporção aqui do que sobra é muito maior do que lá no capítulo 6. Então, a sobra foi muito maior. Então, 2 elementos interessantes, né, que a gente tem que ter em mente. Primeiro, não tinha lugar para eles poderem comprar esse pão, né, diferente lá no capítulo 6, que havia as cidades e vilas ao redor. Aqui não tinha. E agora Jesus ele faz uma multiplicação em que aquilo que sobra é comparativamente muito maior do que a primeira multiplicação de pães. É muito interessante, né? Porque aparentemente Jesus está querendo mostrar para os discípulos, né,
o tamanho do poder dele. Fala que lá no capítulo 6 que eles não entenderam o milagre. E agora Jesus repete, só que numa proporção ainda maior. Então isso é um detalhe muito interessante. Agora o versículo 9 fala que cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então aqui, Jesus ele alimenta 4.000 homens, né, e além desses 4.000 homens, né, a Bíblia também não fala de mulheres e crianças que haviam, então ele só relata aqui, só deixa registrado 4.000 homens. E Jesus, né, ele provê para as necessidades dessas pessoas. Mas Jesus, ele também alimenta as pessoas espiritualmente. Essas pessoas estavam com Jesus há 3 dias, ouvindo a palavra do Evangelho. Então Jesus, ele também alimenta espiritualmente. Então, só para a gente fazer uma comparação, né, com a primeira multiplicação do capítulo 6, os elementos lá eram 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos pequenos, né? Lembra que eu falei que é o cesto mais parecido com um jarro? 12 cestos pequenos de sobras e cerca de 5.000 homens presentes. Na segunda multiplicação, nós temos 7 pães e alguns peixes, né? Ele não fala o número exato, 7 pães e alguns peixes. Sobraram 7 cestos, mas é os cestos grandes, né? Lembra que é um cesto que cabe uma pessoa dentro. E cerca de 4.000 homens presentes. Então, para a gente recapitular, lá na primeira multiplicação, nós vemos que os discípulos não entenderam a multiplicação porque o coração estava endurecido. E é interessante que aqui na segunda multiplicação, Jesus ainda dá evidências ainda maiores do seu poder, e mesmo assim, o coração dos discípulos continua endurecido. Olha lá na frente agora, no versículo 17. A partir do versículo 17, né, que vai ser o tema aí das próximas pregações, mas só para a gente ver o resultado do que acontece. Versículo 17 diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Aqui é a primeira multiplicação. E aí ele continua: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Agora aqui é a segunda multiplicação, né, que são os cestos grandes. No versículo 21 ele diz assim, né, e ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Novamente, né, Jesus opera um milagre, só que agora em proporção maior, e eles ainda não creem, né, eles ainda lutam com a sua fé. Eu acho que é um detalhe muito importante, porque muitas vezes a gente lê os grandes heróis da fé, né, os grandes seguidores de Jesus, e a gente tem essa noção de que eles eram perfeitos, né, de que a fé deles era inabalável, né, de que, nossa, a fé deles nunca foi abalada. Nós vemos aqui os discípulos de Jesus demorando para crer nele, né, mesmo vendo o segundo milagre da multiplicação dos pães, mesmo assim, eles não estavam compreendendo ainda, né? A fé deles ainda precisava ser trabalhada. Então, é muito interessante isso, né? Porque até o pastor já comentou aqui na série, né, que Marcos ele
ele fala de muitas falhas, muitas vezes, da fé dos discípulos, né? Ele traz um pouco dessa ênfase, né? Mostrando que eles eram homens também, né? Sujeitos às mesmas falhas que nós. Então essa é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Eu queria trazer algumas lições, então, com base nesse texto. A primeira, né, que o William já trouxe quando ele falou da primeira multiplicação lá no capítulo 6, é que Jesus, ele demonstra compaixão pelos gentios. Né, a gente está percebendo aqui, ao longo do livro de Marcos, que agora Jesus, ele começa, né, a sair da nação de Israel e começa a levar também o evangelho para os gentios. E Jesus, né, então, ele demonstra a sua compaixão agora por aqueles que não são o povo da aliança. São aqueles que estão de fora dela. Né? Porque lembra lá em João, capítulo 1, que João fala que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Então agora Jesus, ele começa a estender o reino para fora de Israel. Então Jesus, na primeira multiplicação, a maioria das pessoas eram judeus. E agora, Jesus está num território gentil, fazendo exatamente o mesmo milagre. Jesus, então, ele tem essa compaixão agora pelo povo gentio. Havia uma grande multidão, e essas pessoas não tinham o que comer. E como eu disse, Jesus sabia que a maioria dessas pessoas não iam crer nele. Mas mesmo assim, ele teve compaixão dessas pessoas. Jesus, ele se compadece mesmo daqueles que não fazem parte do seu povo. Jesus, ele tem misericórdia e se mostra gentil para aqueles, até para aqueles que não creem. E aí eu tenho uma frase aqui que me chamou muito a atenção, né, do J.C. Ryle, quando eu estava lendo o comentário dele, e ele fala o seguinte sobre isso. Ele diz assim: esforcemo-nos para fazer de Jesus o nosso grande modelo. Sejamos bondosos e compassivos para com todos os homens. Disponhamos-nos a fazer o bem a todos, não somente aos da família da fé. E aqui ele está fazendo referência ao texto de Gálatas 6,10, né, que diz lá que façamos o bem a todos, né, mas principalmente aos da família da fé. Então, nesse versículo de Gálatas, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer o bem a todos. Claro que devemos dar uma ênfase especial aos da família da fé, conforme nos diz o versículo, né, que são os salvos. Mas Paulo lá diz que nós devemos fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. E essa é uma grande lição que Jesus mostra aqui, né? Compaixão por aqueles que até futuramente iam rejeitar ele. Essa é uma grande lição para nós, né? De nós demonstrarmos amor e compaixão, mesmo para aqueles que não creem, mesmo para aqueles que rejeitam o Evangelho. Claro que muitas vezes pessoas vão crer, às vezes até pela nossa demonstração de amor. Nós não sabemos quem pode ser salvo com o nosso testemunho. Então nós temos que demonstrar a compaixão para qualquer pessoa. E mesmo se, através do nosso testemunho, as pessoas rejeitam a Jesus, não deixemos de ter compaixão dessas pessoas. Né? Como nos diz Paulo em Gálatas 6, né? Façamos o bem a todos. Então essa é a primeira lição, né? Jesus demonstra compaixão pelos gentios. Então devemos nos esforçar para seguir esse mesmo exemplo. Segunda lição
é que nada é impossível para Jesus. Os discípulos perguntam, para Jesus: onde neste lugar deserto alguém poderia conseguir pão para alimentar essa multidão? E de fato, se não fosse Jesus, não tinha o que fazer. Não havia cidades e vilas ao redor para que eles pudessem comprar pão. Mas nós vemos aqui Jesus com 7 pães, e alguns peixinhos, satisfazendo uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o que nós aprendemos aqui, nós não podemos duvidar do poder de Cristo para satisfazer todas as necessidades espirituais do seu povo. E Efésios 1, versículo 3, fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Jesus, Ele tem pão suficiente. Ele tem pão até de sobra para todos aqueles que confiam nele. João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então Jesus, ele é suficiente para satisfazer todas as necessidades espirituais do seu povo. Em Cristo há um tesouro riquíssimo de misericórdia e graça para ser utilizado por todos os membros do seu corpo, um suprimento que sempre está preparado para ser concedido àqueles que necessitam. Então Jesus, ele é o pão da vida. Ele nos sacia não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Essa é a segunda lição desse texto. E a terceira lição aqui desse texto aqui do início do capítulo 8 é que Jesus, ele usa instrumentos e recursos humanos para a realização de sua obra. Jesus, ele multiplica aqui 7 pães e alguns peixes. Ele poderia ter criado essa comida do nada, assim como ele fez na criação do mundo. Ele criou do nada. Mas Jesus, ele resolveu começar a partir daquilo que eles já tinham, que eram os 7 pães e alguns peixes. Então Jesus, ele parte daquilo que eles já tinham. Além do mais, Jesus, ele usou os discípulos para distribuir a comida para a multidão. Ele multiplicou a comida, isso é o fato. Mas coube aos discípulos o trabalho de servir aquela multidão. E aqui já está uma grande lição para nós também. Jesus, ele nos convoca para sermos testemunhas, como diz lá em Atos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, ele nos convoca a ser instrumentos na realização de sua obra. Romanos 10, 14 e 15 nos diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem vai pregar são pessoas, são instrumentos humanos. Por isso que Paulo diz, como que eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A obra é divina, mas ela é realizada através de instrumentos e recursos humanos. Então Deus, ele usa instrumentos humanos para a propagação do reino. E a pergunta é: você tem sido esse instrumento? Lembra, Jesus, ele fez um milagre, mas ele contou ali com os discípulos para a realização daquele milagre.
né, para, na verdade, a distribuição daquilo que ele já tinha feito. Então Deus ele usa instrumentos humanos para a propagação do evangelho. E além do mais, a vida cristã, ela é uma vida de serviço. Jesus ele nos chama a servir o próximo. Tanto é que lá Mateus 23:11, Jesus diz o seguinte: o maior entre vocês deverá ser servo. No reino, né, a posição mais alta é a posição daquele que é mais humilde. É o que Jesus está querendo dizer. Você quer ser grande no reino? Seja servo, sirva o seu próximo. A grandeza do reino é diferente da grandeza do mundo, porque o servo, aos olhos do mundo, ele é uma pessoa que está lá embaixo. Jesus ele vem e inverte toda essa lógica, que o grande no reino de Deus é aquele que serve. Então Jesus ele nos chama para servir. Jesus ele quer nos usar como instrumentos para servir o próximo. Como Jesus, né, no Evangelho nos diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, da mesma forma, o cristão precisa servir e edificar o próximo. Essa é outra lição que nós aprendemos, né, que Jesus ele vai usar instrumentos e recursos humanos, tanto na propagação do Evangelho, quanto no serviço ao próximo. Então você é esse instrumento de Deus, tanto para, nas palavras de Paulo, né, para a defesa e confirmação do Evangelho, quanto também no serviço ao próximo. Esse é o desafio, servir o próximo, né, tanto proclamando o Evangelho, quanto cuidando do próximo e edificando o próximo. Como Jesus mesmo diz, o maior entre vocês precisa ser servo. Então, que Deus nos abençoe nessa noite.